E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: Deus levanta o caído. Querido ouvinte, o apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios 10:12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muitas vezes nós tropeçamos na vida pelas nossas limitações humanas, pela nossa natureza pecaminosa. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. É Deus que levanta o caído. Vou usar como exemplo nessa mensagem de hoje a vida do rei Davi, que teve uma queda muito feia quando ele comete o pecado de adultério com Betseba e ainda manda assassinar o seu marido. Então foi algo muito ruim, muito terrível. E depois desse momento, ele escreveu o Salmo 51. Nós vamos meditar hoje, à luz da palavra de Deus, no Salmo 51, e entender que só Deus pode levantar o homem caído. Só Deus pode levantar aquele que escorregou, tropeçou, pecou. Salmo 51, eu vou ler primeiro versículo 10 e 11 com você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. O salário do pecado é a morte. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas no momento da queda, no momento do pecado, o Espírito Santo se faz ausente, ele se retira. Deus não convive com o pecado, mas compete então ao homem buscar em Deus. Isso que Davi declara aqui no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Como isso pode acontecer na vida do homem que tropeça, cai, escorrega nas suas limitações? Primeiro de tudo é reconhecer o seu pecado. Os primeiros versículos desse salmo, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz aquilo que era mal. Primeira coisa é reconhecer que somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Somos pecadores. João fala na sua carta, 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não somos pecadores, somos mentirosos e falamos que Deus é mentiroso também, porque Deus fala que eu e você somos pecadores. Então a primeira coisa é reconhecer os erros, reconhecer que somos pecadores, que estamos errando no propósito. Aí depois vem o arrependimento. Arrependimento, quebrantamento. Versículo 17 desse Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. É se humilhar diante da potente mão do Senhor, é reconhecer que somos pecadores, é buscar a Deus, como o profeta Jeremias fala: coloca a tua boca no pó, que talvez haja esperança. O arrependimento gera isso, quebrantamento, contrição, se humilhar diante da potente mão do Senhor, reconhecer a nossa natureza pecaminosa, se voltar para Deus, se voltar para o Senhor. Versículo 7 desse salmo diz: purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele estava reconhecendo que ele era pecador, mas que Deus podia e pode perdoar.
O perdão de Deus é imensurável. O perdão de Deus é extraordinário. Como diz o profeta Miqueias 7,19, Deus lança no mar do esquecimento as nossas iniquidades. Como diz o apóstolo Paulo, ele riscou o escrito da dívida. O sangue de Jesus nos purifica. Se voltar para Deus é olhar para a cruz, é olhar para Jesus, é entender o alto preço que Ele pagou. Verdadeiramente Ele levou sobre Ele todas as nossas dores. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso nele existe o perdão, nele existe a salvação, é a bondade de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. É Ele que faz o bem segundo a sua boa vontade. É Deus que vai praticar o bem, o favor com relação à nossa vida. No versículo 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. No versículo 7 ele diz: purifica-me, Senhor, purifica-me. É um clamor: Senhor, eu quero ser limpo. E no versículo 8 ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que me alegre na tua presença. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Então é se voltar para Deus. Só Deus pode firmar os passos do homem bom. Só Deus pode fortalecer a sua vida. Que nesse dia que se chama hoje, Deus possa falar ao seu coração. E que você possa clamar a Ele, como Davi também diz no Salmo 40, no versículo de número 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando nós pecamos pela nossa natureza pecaminosa, nós escorregamos, tropeçamos, mas o Senhor ouve o clamor do nosso coração, um coração quebrantado e contrito, porque o pecado gera isso, um charco de lodo, um lamaçal do pecado. Mas o Senhor nos tira desse lamaçal e nos leva a viver o seu propósito, a sua vontade. Que nessa manhã, através dessa pequena mensagem, o Espírito Santo possa falar ao seu coração sobre o perdão de Deus, sobre a graça de Deus, em nome de Jesus. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. Deus levanta o caído. Se você tropeçou, se você falhou, se você errou, receba essa palavra e deixe o Espírito Santo, através dessa pequena mensagem, gerar arrependimento no seu coração. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca vai desprezar. 7 vezes o homem pode cair, mas Deus o levanta. Deus firmará os pés do homem através da rocha que é Cristo. Essa mensagem sendo bênção na sua vida, você pode compartilhar ela aí à vontade com seus amigos nas redes sociais. A bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, em nome do Senhor Jesus.